Olá, queridos. A graça e a paz. A graça e a paz de Jesus Cristo. Na vida a gente não pode viver só voltado para a forma religiosa. Nós somos emoção. Nós somos razão. O coração e a nossa mente. Ele tem seus caminhos. E no coração precisamos saber o momento em que ele pode ter a liberdade para ditar, para escolher, para sentir. E a razão, ela também tem grande tarefa para conduzir nossa vida. E a nossa vida, ela se reparte na necessidade de viver pela fé, de viver com as emoções, com a razão, porque precisamos aprender a decidir, a escolher o caminho que vamos, nesse dia de hoje, viver, mas sabendo viver na responsabilidade da razão e dos sentidos e das emoções. Não podemos colocar nossa vida apenas num tipo de governo, porque somos razão e somos emoções. Não podemos deixar nosso coração guiar nossa vida sem que haja um pouco de juízo. Você vê que quando uma pessoa apaixonada, parece que ela não tem juízo, né? Ela obedece à vida pelas emoções. Mas quantas vezes eu e você decidimos determinadas coisas em nosso dia, em que a emoção falou mais alto? Será que a Bíblia nos adverte sem motivos a respeito das coisas do coração? Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E por que não dizer, aonde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração? A verdade prática é que nós temos que aprender a ter equilíbrio, porque nem tudo aquilo que acreditamos ou nem tudo aquilo que achamos, ou nem tudo aquilo que decidimos, temos como resposta absoluta para aplicarmos em nossa vida, no nosso caminho. Precisamos aprender a ouvir conselhos, porque muitas vezes
para nós, nossa decisão está correta, mas depois de ouvir alguns conselhos, você pesará na sua maneira de pensar e vai escolher aquilo que deu para considerar. Naila, Exildo, bom dia a vocês. Obrigado pela sua participação. Então, amigos, a vida foi feita para decidir. A vida é feita de decisões. Estas decisões precisam ter governo. Governo nosso, governo de Deus, governo da presença de vozes que devemos ouvir e analisar para compor o nosso dia. São muitas decisões, são muitos conflitos, são muitas situações. Mas eu e você precisamos nos manter de maneira adequada para decidirmos o governo do nosso dia. Seu dia de hoje, você terá tarefas, escolhas, decisões, e nós precisamos muito ter equilíbrio, precisamos muito ser responsáveis, porque cada decisão, cada escolha refletirá num processo de reação. Por isso, precisamos aprender a decidir o nosso dia a dia melhor. Precisamos compreender que cada ação nossa é de grande responsabilidade. Cada escolha, cada atitude, para onde nós iremos e quais são as escolhas do caminho que escolhemos. Não podemos ser cegos e surdos e mudos. Somos responsáveis diante de uma sociedade onde muitos seres humanos são despreparados para existir. E, por consequência do despreparo da existência, tem trazido para a sociedade, para as famílias, problemas diversos. Agora, qual é a solução? Existem vários tipos de soluções para podermos apresentar. Joana, Deus te bendiga, hermana de Chile, que a graça de Deus possa estar com vós outros. Obrigado, graças, está conosco acá. Meus queridos, decidimos viver com responsabilidade ou com irresponsabilidade. A sociedade tem sido muito irresponsável. Os homens são irresponsáveis, porque a vida
a vida precisa de mais qualidade. Existem várias maneiras de se resolver muitos tipos de problemas. Mas uma maneira de se resolver determinados tipos de problemas é dando uma reformulação, é dando uma cara nova, é dando um renovo, é dando um ar novo, um ambiente novo, uma esperança nova. Porque não importa o quanto erramos, importa que haja consciência e responsabilidade e arrependimento de ter cometido grandes erros na vida. Por isso, hoje, nossa sociedade brasileira precisa colocar a mão na consciência, reconhecer o erro de cada um para podermos começar tudo de novo. E como vivemos em sociedade, são muitas as responsabilidades que cada pai de família precisa, deve, urgentemente, decidir de maneira certa, existir de maneira gloriosa. Nós precisamos dar um basta. Mas para dar um basta em coisas erradas, precisamos nos posicionar. Quer melhorar de vida? Pare de deixar o mal, de permitir com que perpetue na sua geração o progresso da mentalidade vadia, progresso da mentalidade burra, o progresso das decisões idiotas. Uma sociedade de primeiro mundo precisa obedecer a princípios humanos de qualidade de vida. Um país onde o cigarro é liberado, onde pessoas trazem para os hospitais milhares de pessoas morrendo e se tratando por causa do cigarro. O governo irresponsável. Ele põe o cigarro para vender. O governo ganha 51% dos impostos. O governo também perde, porque ele ganha de um lado e perde do outro. Porque ele tem que oferecer saúde para esse povo que fuma. Quantos pais de família morreram, saíram deste mundo, porque o nosso próprio governo as pessoas que estão governando o nosso país, não está pensando no povo, está pensando no dinheiro que vão ganhar. Porque se o dinheiro fosse para o povo, esses políticos não aprovariam nada que viesse fazer mal para a sociedade. Há tantas coisas que destrói a vida do ser humano. E essa liberdade maldita que existe entre nós, tudo por causa do vil metal.
precisamos parar para pensar o que tem destruído as famílias, o que tem destruído a sua casa, o que tem destruído você. São muitas as maneiras pela qual nós precisamos saber viver. O que nós cooperamos? O que nós somos culpados? Porque quem fuma do meu lado está me trazendo mal. E eu tenho que suportar aquele mal por ser uma coisa normal. Até que hoje em dia, muitos não fumam mais. Até acredito que muitas pessoas estão vivendo mais por conta disso. Mas foram muitos e muitos anos onde a publicidade ajudava a matar muitos brasileiros. Eu fico me perguntando, será que o governo tem prazer na morte das pessoas idosas? Porque quanto menos pessoas aposentar, quanto menos pessoas estiverem recebendo para eles, é melhor. Há tantas mortes de idosos nos hospitais. E eu me pergunto, será que essas mortes, elas, a sua maioria, são mortes que tiveram o dedo dos homens de nossa nação? Será que por tantas coisas que lutamos em sociedade, o governo não é culpado? Mas eu e você precisamos perceber o que nós temos cooperado para o mal social. O que eu e você temos contribuído para destruir a nossa vida. Será que você tem a compreensão de que você faz parte de todo esse contexto da sua vida? Nós somos culpados também se não contribuímos de maneira saudável. Nós somos culpados. Mas a verdade é que nós precisamos conseguir saber viver. Eu e você. Precisamos dar a esta geração um norte, uma direção, um governo. E eu não espero mais que o governo faça por isso. Eu creio que se eu e você tivermos consciência do mal que podemos estar contribuindo, e por que não dizer, quando eu minto, quando eu conto uma mentira, quando eu ajo com a minha vida de forma ilegal, quando eu trato mal alguém, eu contribuo para a destruição daquele ambiente e daquela vida. E muitas vezes agimos sem razão, agimos e nos arrependemos depois.
Precisamos saber contribuir com esta sociedade medíocre, uma sociedade preguiçosa, uma sociedade que tem preguiça de pensar, uma sociedade que não estuda, uma sociedade que não gosta de ler livros, uma sociedade que gosta de enlatados da televisão. Uma vez eu ouvi um juiz. O juiz estava dando uma palestra e alguém chegou para ele e disse assim: o senhor é uma pessoa muito sábia. E o juiz disse assim: engano seu. Isso é um grande engano seu. Mas aí a pessoa perguntou assim: mas por que é um engano meu? Ele falou: porque a sabedoria está nos livros. A única coisa que eu faço é ler. É buscar o conhecimento aonde ele se encontra. Eu e você precisamos pensar melhor, viver melhor. E aqueles que buscam conhecimento, informações reais, certas, aprendem a conduzir sua vida de maneira mais saudável para si mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. Estar perto de pessoas que falam besteiras, estar perto de pessoas que só falam asneira, que parece papagaio, só repete aquilo que ouve, mas não busca saber se aquilo que ouviu realmente está correto. Não gostamos de estar próximo de pessoas que cheiram mal, mas infelizmente em nossa sociedade, a maioria das pessoas, você chega perto dela, você não quer ficar perto daquela pessoa, porque a conversa dela é ruim. Quantas vezes nós estamos dentro de um ônibus ou estamos num local onde a conversa é uma conversa pobre. Nós precisamos transformar este país. E muitas vezes as pessoas ficam dizendo: ah, educação, educação. A educação começa dentro de casa. Porque educar é ensinar a pensar. E se nós, pais, soubermos ensinar os nossos filhos a pensar direito, os nossos filhos transmitirão pensamentos corretos. E diante de uma sociedade que pensa correto, você tem prazer de estar naquele local e de ouvir e ser edificado. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos esperando a educação vir dos outros, a educação vir da escola. A educação tem que vir de casa. Se uma sociedade não sabe quais são os valores do berço, o berço é um lugar de valor. Quando um pai, uma mãe, coloca seu filho no berço, não é à toa que os nossos pais nos colocaram no berço. E uma família que aprende a ter berço é uma família educada. É uma família que protege. É uma família que cuida. A vitória da nossa família precisa depender da qualidade de educação que os nossos pais
ou que nós estamos dando aos nossos filhos? A escola, ela ensina num progresso de conhecimentos, de buscas, de capacitação, mas a qualidade de princípios de vida não se acha na escola, se acha dentro da família. Um pai e uma mãe precisa aprender a disciplinar seus filhos, precisa corrigir seus filhos, precisa orientar seus filhos. Queremos uma sociedade melhor, começa no berço. Se não temos berço, o mundo irá nos ensinar, iremos apanhar, os nossos filhos sofrerão, porque o mundo não está nem aí. Não espere que seus filhos sejam educados pelo mundo, porque o mundo não educa ninguém. No máximo, o mundo vai fazer com que eu e você recebamos todo tipo de lavagem. O que é lavagem? O porco come uma mistura de comida. Então, o mundo te oferece todo tipo de comida. Oferece para o teu filho todo tipo de comida. Aquela mistura total. Mas em casa, nós oferecemos um alimento maravilhoso. Nós procuramos dar a nossos filhos um alimento adequado para que ele possa viver sadio, não viver como um ser humano doente. Eu e você somos responsáveis por uma sociedade. Nós somos responsáveis por uma sociedade medíocre quando os nossos filhos são medíocres, quando nós somos medíocres. Não podemos viver de coração, só coração. Não precisamos viver também somente com a razão. Precisa ter um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio para decidirmos o nosso dia a dia. E por que não dizer? Agora, por que não dizer? Se fomos criados por Deus, por que não dizer que Ele nos governe? Que Ele nos oriente? Que Ele faça com que a gente entenda o momento certo para agir com o coração e o momento certo para agir com a razão. As famílias precisam ter consciência. Nós precisamos, como líderes da nossa casa, ajustar o parafuso quando ele está frouxo. Você está ali com um móvel, onde aquele móvel é arrastado para ali, para cá, para todo lugar. Ou aquele móvel está muito cheio. Muitas vezes, ele começa a ficar bamba. Precisamos apertar. Precisamos manter. A tarefa de um pai de família é manter tudo ajustado, em manutenção. E quando um pai de família não dá manutenção na sua casa, esse pai de família está sendo o motivo de uma sociedade pobre, de uma sociedade caótica,
de uma sociedade à beira do precipício. O que tem governado sua vida? Que decisões você tem tomado? Como você lida com o dia a dia? Quantas histórias hoje nós ouvimos e o nosso coração endurece e não ajudamos as pessoas? Porque contam muitas historinhas falsas e não acreditamos mais nas pessoas. Os valores humanos, os valores sociais foram quebrados ao máximo. Hoje não acreditamos em muitos profissionais. Pessoas que se dizem profissionais chegam para você, você contrata ela, você paga ela e ela não te entrega aquilo pelo qual você a contratou. Sabe, tudo isso é uma consequência de pais falidos, pais inconsequentes, pais irresponsáveis, que não ensinaram o mínimo de princípio para seus filhos, pelo menos para que os tais aprendam sempre a dar, sobre tudo que façam, a dar o seu melhor. Você que me escuta, você tem dado o seu melhor. Você não precisa ser o doutor na situação, mas você dá o seu melhor naquilo que você faz. Precisamos de pais, mães, tios, irmãos, que nos conduza a ser seres humanos melhores neste tipo de nação. Precisamos começar tudo de novo. Precisamos aprender. Precisamos buscar conhecimento. E precisamos exercer o nosso melhor no conhecimento adquirido. Porque o fato de ter o conhecimento adquirido não significa que você esteja dando o seu melhor. Falando de Bíblia, a palavra de Deus diz que devemos, quando fazer alguma coisa, não fazer como se fosse para homens, mas como se fosse para o Senhor. Olha só o que a Bíblia nos traz para um pensamento correto, para uma educação correta. Tudo que você fizer, não faça como se fosse para homem, faça como se fosse para Deus. Com certeza, se você tivesse com um Deus face a face, e ele lhe pedisse algo diretamente, você faria com muito esmero, você faria com muito coração, você faria com muita razão, você debruçaria diante daquele pedido pessoal dele com muito prazer. Você ficaria ali tentando realizar aquilo com o seu máximo. E é assim que a palavra de Deus nos pede, que venhamos a fazer as coisas para os homens, como se fosse para Deus. Se buscarmos conhecimento,
seremos mais educados. Não espere hoje pelo seu pai, pela sua mãe, porque sabemos que a nossa geração precisa de um gás, precisa de um choque de ordem. Precisa você e eu buscarmos essa educação, a educação que forma a nossa vida e a vida do nosso próximo. Porque sem essa maneira certa de pensar, o nosso mundo será sempre cada vez pior. Mas o governo não dá educação. Eduque, busque educação você, porque os livros estão aí. Por que não dizer, o Google está aí? Meus amados, eu sou instalador. E quando eu tenho uma dificuldade com qualquer tipo de instalação, eu vou para o Google. Eu busco e consigo, e realizo, e tenho êxito. A sabedoria está nos livros. É certo que Deus também nos dá inspirações, mas nós devemos, no mínimo, buscar estar preparados. Estar preparados para ser útil, para fazer com que o ambiente onde vivemos seja saudável. Precisamos oferecer o melhor para os nossos amigos. Não conversas tolas, medíocres. A sociedade tem baixo nível. O baixo nível está reinando na sociedade brasileira. Mas chegou a hora que nós vamos trazer modificações. E não espere dos outros. Comece por você mesmo. Modifique tudo. Dá para você mesmo um momento para avaliar que tipo de ser humano educado você realmente é. Que fontes de informações foram geradas em você. Sabemos hoje o quanto que há muitos fake news, informações falsas, que foram plantadas. O governo planta informações medíocres. A televisão, pior. E nós não podemos ser embalados. Não podemos nos deixar levar por pensamentos errados. Eu e você. É que precisamos fazer a diferença. E uma das maneiras mais interessantes pela qual fazemos diferença. E por que não dizer a maior maneira de fazer a diferença? É colocar tudo de Deus, não da religião. Não da religião, mas da palavra de Cristo sobre os nossos ombros, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre tudo que fazemos. Porque a palavra de Cristo, ela tem resposta, ela tem orientação para eu e você alcançarmos a educação necessária para vivermos um mundo melhor.
para vivermos vidas melhores, para vivermos pensamentos melhores. E como alguns dizem, o pensamento, ele é o gatilho da ação. Então, precisamos pensar bem. Por que não ler a palavra de Deus mais? Você é cristão, leia mais a palavra de Deus. É nela que encontramos a sabedoria necessária para vivermos diariamente. Quer uma vida abençoada? Quer uma vida abençoada? Passe a pensar direito. Passe a agir direito. Passe a transmitir a outras pessoas os pensamentos corretos. E exercite os princípios que a palavra nos ensina. Aprenda a corrigir na hora que há necessidade de correção. Porque se não corrigirmos, pereceremos. Aqueles que estão ainda aprendendo a viver precisam ser orientados. E nós precisamos ser a luz para essas pessoas. Porque são pessoas. Pessoas mal educadas. Pessoas que não sabem pensar corretamente. São pessoas sem luz. Pessoas nas trevas. São pessoas que dependem de mim e de você para iluminar os seus caminhos. E sem um caminho iluminado, dificilmente essa pessoa poderá viver uma vida saudável e adequada. Aonde você tem colocado seu coração, aonde você tem colocado sua mente, aonde você tem contribuído para uma sociedade melhor. Nesse momento eu queria orar por sua vida, para que você possa conseguir existir com responsabilidade. Nós fomos criados para existir com responsabilidade. E tudo aquilo que realizamos, quando sair deste mundo, daremos conta ao Senhor. Por isso, nesse momento, quero orar por sua vida e pedir força a Deus, para que Ele te ampare, para que Ele te governe, para que Ele te dê os pensamentos certos, para que você viva agradando ao máximo ao teu Senhor. Vamos colocar aqui a nossa mão no coração, porque no coração é a vida. Senhor, coloco meus irmãos e amigos diante de Ti, para que o Senhor nos faça ter mais responsabilidades. Responsabilidades tais, ó Deus, para que não só venhamos a cobrar dos outros, mas a cobrar de nós mesmos. O que estamos, Senhor, escolhendo e fazendo e sendo exemplo para aqueles que nos cercam. Eu não sei o que essa pessoa que me ouve nesta hora está passando, mas eu lhe peço, Deus, abençoe elas. Abençoe essas vidas. Transmita nesse momento, Deus, a tua paz à vida delas. Transmita, Senhor, aqueles que precisam de cura. Transmita a cura a elas agora, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que precisam do teu perdão, que o sangue de Jesus purifique-os de todo pecado. Perdoa essas pessoas, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que por algum motivo, ó Deus, estão sofrendo.
Que o Senhor console, que o Senhor restaure, que o Senhor dê uma manutenção necessária na vida dessas pessoas, para que suas vidas no dia de hoje estejam fortalecidas, firmes, cheios da gloriosa presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meus queridos, me perdoem por falar demais. Às vezes eu acho que falo muito. Não quero ser enfadonho, mas agradeço César Ricardo. Agora eu vou dar umas lidazinhas aqui. Paulo Holanda, Viviane Lima, meus queridos que me ouviram pacientemente até agora. Desejo um dia maravilhoso para vocês. Desejo a presença de Deus na vida de vocês. Desejo a palavra de Deus na vida de vocês, a vida de oração na vida de vocês. E busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Um abraço e obrigado por estar comigo até agora.